Fala, meus queridos, professor Eric aqui para a gente começar a nossa aula 4. Nessa aula a gente vai falar de movimento uniforme e da classificação do movimento. Então vamos lá. Bem, em termos da classificação, são duas classificações possíveis. Ou o movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado. Para saber o tipo de classificação, basta olhar o sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, maior do que zero, o movimento é progressivo. Se ela for negativa, menor do que zero, o movimento é retrógrado. Basta olhar o sinal da velocidade para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Avançando aqui. Bem, falando do movimento uniforme. Esse movimento acontece quando a tua velocidade é constante. Não tem mudança de velocidade, tá? Tua velocidade vai começar de um jeito no exercício e vai terminar do mesmo jeito. Aí eu sei que eu estou no movimento uniforme. Eu não tenho aceleração nesse tipo de movimento. Ok? E a função de posição está escrita aqui embaixo. S é igual a S0 mais VT. O S é a posição final do corpo. O S0, a posição inicial, onde o corpo começa o exercício. O V é a velocidade e o T é o tempo. Tá bom? É esse sinal aqui, ó, esse sinal de mais, ou pode ser de menos, ali dependendo do exercício, que vai poder te dar a classificação lá, se é progressivo ou retrógrado. Avançando aqui, falando dos gráficos do movimento. Esse gráfico é um gráfico de velocidade em função do tempo. Se a gente olhar essa linha em vermelho, ela que representa a nossa velocidade. E ela nem aumenta, nem diminui. Ela fica constante no movimento uniforme. Se tiver no eixo Y acima do zero, essa velocidade é positiva. Se tiver no eixo Y abaixo do zero, essa velocidade seria negativa. O eixo Y está sendo representado aqui pelo V, obviamente, de velocidade. Ok? Então, é um gráfico VT, aonde a área desse gráfico, ainda tem esse detalhe, a área do gráfico VT, ela vai te dar o teu deslocamento. Então, se você calculasse a área de um gráfico, aqui no caso um retângulo, né, que a gente poderia formar, isso aí me daria o deslocamento. Então, é uma informação a mais aí que fica para vocês. Falando em termos aqui do gráfico de posição. No gráfico de posição, eu vou ter uma inclinação. Se essa inclinação for positiva, aumentando as posições com o passar do tempo, eu tenho um movimento progressivo porque a minha velocidade seria positiva. Se a minha inclinação é negativa, descendo com o passar do tempo, né, no caso ali, decrescendo as posições que eu estou me referindo, aí essa velocidade seria negativa, portanto o movimento seria retrógrado, tá? Então a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dessa reta, seria a minha velocidade, podendo ser positivo ou negativo, só ali dependendo de como está a inclinação, ok? Avançando aqui para os exemplos. Nesse meu exemplo aqui, esse primeiro, né, eu tenho aqui um conflito de unidade de medida, né, quilômetros por hora na velocidade e o tempo em segundo. Então, eu tenho que converter aí para poder resolver. Eu vou deixar vocês aqui com o vídeo da resolução, um vídeo bem curtinho, tá? Aqui a velocidade foi dada em quilômetros por hora, enquanto o tempo foi dado em segundo. Ó, 144 km por hora e o tempo de 1 segundo. Eu não posso trabalhar no exercício com esse conflito de unidade. Então, eu tenho que pegar a velocidade que está em km por hora e converter ela para metros por segundo. Para fazer isso, basta dividir por 3,6. Então, vou pegar os 144 km por hora, dividindo por 3,6, a gente chega em 40 metros por segundo. Agora, para poder fazer o cálculo do deslocamento, lembrando que deslocamento é velocidade vezes o tempo, basta pegar essa velocidade, que é o 40 metros por segundo, e multiplicar pelo intervalo de tempo aí, que seria de 1 segundo. 1 vezes 40 é o próprio 40, e aqui eu posso cancelar as unidades de segundo que está no denominador e no numerador. Então, faço esse corte, esse cancelamento, e aí eu respondo com a unidade de metro. Então, o motorista se desloca 40 metros aí durante esse cochilo. Bem, no segundo exemplo, né, voltando aqui agora, eu tenho um problema de encontro, onde eu tenho um ônibus que ele sai na frente e depois eu vou de táxi tentar encontrar esse ônibus. Então, para esse tipo de exercício, basta você igualar a função de posição dos dois corpos que você está analisando, como eu vou fazer aqui agora para vocês no exemplo. Então, o que a gente vai ter aqui? Para eu poder ter esse encontro, eu preciso que a posição do táxi, que vai ser esse ST, posição do táxi, seja igual à posição do ônibus, que vai ser esse SO que está aí. Lembrando que a função de posição é S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Eu preciso que essa função do táxi seja igual à função para o
ônibus, tá? Então, só cuidado, tá? Esse S0 que está em cima seria a posição do ônibus. E o S0 que está embaixo seria a posição inicial. Então, vou botar aqui, ó, ON, para não confundir. Deixar isso aí como posição do ônibus. Então, o primeiro termo, posição inicial, é justamente aonde eu começo, né? Em que ponto da trajetória eu vou começar. O V é a velocidade e o T é o tempo. Então, aqui, o que a gente vai ter? Vamos lá. A posição inicial do táxi eu posso considerar no zero, como se ele ainda estivesse lá na rodovia. Então, zero. A velocidade do táxi eu posso considerar como 90, porque é a velocidade que ele está ali no texto. Eu vou deixar o sentido positivo. Estou considerando que, obviamente, os dois estão indo no mesmo sentido, uma vez que o táxi eu vou pegar para alcançar o ônibus. Então, o sentido da velocidade dos dois tem que ser o mesmo. E o tempo de encontro é o que eu quero descobrir. Eu não sei que valor é esse. Isso vai ser igual à posição inicial do ônibus. É aonde o ônibus vai começar nesse problema. Eu não sei, baseado no que está no texto. Então, eu tenho que descobrir isso daí. Como que eu posso fazer isso? Deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Eu sei que a velocidade daquele ônibus era de 60 km por hora. E o tempo que ele ficou se movimentando? 5 minutos. Como que eu vou trabalhar com 5 minutos convertendo isso para hora? Basta dividir por 60. Então, vai ser 5 sobre 60. Se você quiser passar de minuto para hora, só divide por 60. Posso cancelar o 60 em cima e embaixo na multiplicação e sobra apenas o 5 km, que vai ser aí esse deslocamento do ônibus. Então, o ônibus começa na posição 5, que seria aí de 5 km. Esse 5 não é porque tem 5 minutos no texto, tá? Ele se deslocou 5 km. Mas a velocidade que é 60 e o tempo que é t. Agora é uma equação, né? O 60 vai para o outro lado subtraindo, então vou ficar com 90t menos 60t, e isso vai ser igual a 5. 90 menos 60 dá 30, que vai ser igual a 5. E o 30 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. 5 dividido por 30. Aqui eu poderia multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então multiplica por 2, vai ficar 10 sobre 60. Isso aqui em hora. Se você, aqui, né, eu já tinha falado, se você tem um valor que está em minuto e divide por 60, isso aí vai ser o teu tempo em hora. Então, basicamente, aqui o tempo é de 10 minutos, tá? Então, o tempo T, 10 minutos. Você pode fazer uma regra de 3 para checar isso, mas botar 1 hora está para 60 minutos. Aí, no caso aqui, seria a mesma coisa que um sexto, né? 1/6 de hora está para quanto? Tu vai chegar nessa conclusão dos 6 minutos, que eu acabei de... Do 10 minutos que eu acabei de colocar aqui. Beleza? Voltando para o último exemplo agora, o problema da SpaceX, a gente tem aqui um gráfico de posição em relação ao tempo, aonde eu começo, olha onde começa o gráfico, no 3. Então essa é a minha posição inicial. Olha a inclinação da reta, não está aumentando com o passar do tempo? Então já sei que a velocidade é positiva. Só de olhar para o gráfico eu já tenho essas informações. Para resolver esse exercício, a gente tem que trabalhar com a função de posição no movimento uniforme, que é aquela fórmula, né? O S é igual a S0 mais VT, como eu vou fazer aqui para vocês agora. Vou deixar vocês aí com um exemplo. Bem, nesse exemplo aqui da SpaceX, a gente tem um gráfico e o nosso objetivo é calcular a posição desse objeto, né, que está se movimentando ao longo de 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, qual vai ser a posição desse objeto? Para isso, eu preciso saber qual é a função de posição dele. No caso, como o movimento é uniforme, uma vez que aqui a gente tem esse gráfico representado por uma linha reta, a gente pode trabalhar com a função de posição no movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. A posição é o que eu quero descobrir. A posição inicial, eu tenho que olhar no gráfico. É onde eu começo no gráfico. Aqui, no caso, eu começo na posição 3 metros. Então, posição inicial, 3. A velocidade, eu posso calcular, eu vou traçar uma linha horizontal aqui no começo do gráfico, eu posso trabalhar com essa velocidade sendo justamente o coeficiente angular, né, dessa reta. Então, seria aqui, o nosso A dessa função afim. E como que eu calculo isso aqui? Vai ser justamente a minha variação no eixo y, ΔY, dividido pela variação no eixo x, ΔX. Então, a minha velocidade vai ser o quê? 12 menos 3 dividido por 3 menos 0. O 12 menos 3 é 9, o 3 menos 0 é 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, a velocidade aqui é 3 metros por segundo. Você pode calcular a velocidade sendo o coeficiente de dilatação angular
dessa tua função afim. Então, aqui 3 e o tempo é o próprio t. Como ele quer para o tempo de 10 segundos, no lugar do t, você substitui o 10. Então, eu tenho 3 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 vai dar 30, e aí eu fico com 3 mais 30, que é o 33 metros, que vai ser aí a posição desse objeto. Bem, voltando agora, eu tenho aqui os exercícios propostos. Nos exercícios propostos, eu peço que vocês pausem o vídeo, que vocês tentem fazer. A resolução eu vou deixar nos vídeos que vão estar à parte, tá bom? Então, eu vou postar todos os exercícios propostos, né, em vídeos separados aí na sequência. Vou tentar deixar o link nesse vídeo aqui. Então, o primeiro exercício é o exercício do IME. O segundo exercício é esse exercício do ITA. O terceiro é esse exercício da Escola Naval. Pausa, tenta fazer. Aí eu tenho esse exercício da AFA, bom exercício esse aqui. Aí eu tenho mais esse exercício aqui do ITA. Pausa as questões, todas elas, tentem fazer e depois assistam a resolução nos exercícios que vão ser postados